Hoje, vamos analisar um caso da primeira metade do século XX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Chiara Schippa nasceu em 26 de março de 1910 em Bari, Itália. Quando jovem, ela migrou com os pais Antônio e Maria, o irmão Salvatore e a irmã Rosa para os Estados Unidos. Eles se uniram aos milhões de italianos que emigraram para a América no início do século XX. Esses imigrantes buscavam melhores oportunidades econômicas e fugir da pobreza, instabilidade política e falta de perspectivas na Itália. Como muitos, a família Schipper chegou a Ellis Island com poucos pertences, mas determinada a construir uma vida melhor. Em cidades como Nova York, imigrantes italianos criaram comunidades chamadas Pequenas Itálias e atuavam em setores como construção, produção de roupas e fábricas. Apesar dos desafios, eles contribuíram significativamente para o crescimento industrial dos Estados Unidos, enquanto preservavam suas ricas tradições culturais por meio da comida, da língua e dos festivais. Chiara logo passou a ser chamada de Catarina, adaptou-se aos Estados Unidos, frequentou a escola e, por um tempo, a família parecia bem. Em 1916, o pai de Catarina, Antônio, foi condenado por agressão e ficou 10 meses preso. A família perdeu estabilidade e Maria ficou sozinha com os filhos na ausência do marido. Antes que Antônio se recuperasse totalmente das consequências da condenação, faleceu tragicamente, deixando Maria viúva e os filhos Salvador, Rosa e Catarina sem pai. Maria decidiu sustentar a família e fez de sua casa uma pensão, recebendo hóspedes para gerar renda. Isso ajudou nas contas, mas ainda era insuficiente. Ela começou a trabalhar muitas horas em uma fábrica, frequentemente em condições exaustivas. Apesar do cansaço, ela perseverou, fazendo tudo o que fosse necessário para garantir que seus filhos tivessem comida na mesa e um teto sobre suas cabeças. Sua resiliência e dedicação sustentaram a família enquanto ela conciliava a gestão da pensão com o trabalho exaustivo na fábrica. Entre os inquilinos que se mudaram para a pensão de Maria estava Luigi Fino, um parente da família. Luigi era casado, tinha esposa e 2 filhos em outro lugar, mas sua vida conjugal nunca era discutida abertamente. Ele era assentador de azulejos, tinha renda modesta e era considerado educado e cortês. Para os da casa, Luigi parecia confiável, educado e discreto em sua respeitabilidade. Inicialmente, Luigi foi amigável com Catarina, tratando-a com gentileza, assim como fazia com todos os outros na pensão. Ele perguntava sobre seu dia na escola, mantinha conversas educadas e contava anedotas do trabalho. Com o tempo, Catarina notou algo nele que a deixou inquieta. No início, era sutil, os olhos ficavam nela por mais tempo, ou a voz tinha uma intensidade peculiar. Ao falar com ela, tentou ignorar como imaginação, mas o desconforto aumentava. O que antes era só simpatia dele ganhou um tom inquietante, deixando Catarina desconfiada e tensa perto de Luigi. Luigi chegou em casa mais cedo que o habitual, enquanto Catarina estava sozinha. Enquanto ela estava em um cômodo, ele se aproximou com aquele olhar perturbador que a incomodava há meses. A jovem sentiu medo ao notar as intenções dele. Desesperada, correu pela casa tentando evitá-lo, até ser encurralada. Ela agarrou um atiçador que estava por perto em uma tentativa frenética de se defender. Porém, Luigi a dominou, tomou o atiçador e o jogou com força no chão. O som ecoou pela casa vazia. O que ocorreu depois ficou cercado de mistério e tristeza, gerando especulações. Catarina depois lembrou que, no caos, apagou as memórias, restando só uma névoa de medo e luta. Ao recobrar a consciência, Catarina estava no chão com sua mãe Maria, ajoelhada ao lado, o rosto preocupado e em choque. Maria tinha acabado de voltar para casa e se deparou com essa cena horrível, encontrando sua filha machucada e tremendo. As evidências do que ela havia passado estavam espalhadas pelo quarto. Ao perceber o que havia acontecido, Maria agiu rapidamente para proteger Catarina de mais danos. Luigi foi imediatamente expulso de casa. Porém, ao buscar justiça, Maria tomou uma decisão difícil. Não denunciou o homem que violentou sua filha, apesar da gravidade do crime. Para Maria, o medo do escândalo era enorme.
Ela temia que relatar o incidente às autoridades causasse vergonha pública e fofocas que manchariam para sempre a reputação de Catarina. Ela acreditava que qualquer processo legal não só retraumatizaria sua filha, mas também a submeteria ao julgamento severo da sociedade. No fundo do coração, Maria sentia que o silêncio era o menor dos dois males, mesmo que isso significasse sacrificar a justiça por esse crime terrível. Apesar de agir para proteger Catarina, sua decisão trouxe um peso, deixando a família com dor profunda e raiva não resolvida. 9 meses depois, quando Catarina tinha 12 anos, deu à luz um menino. Maria, sua mãe, quis preservar a reputação da família e manteve o assunto em segredo para evitar suspeitas. O bebê foi levado sem alarde e Catarina soube que ele morreu logo após nascer. Maria organizou a adoção da criança pelos amigos Alfredo Frásio e sua esposa, que a criaram como filho. Maria acreditava sinceramente que essa era a única maneira de garantir o futuro de Catarina. Ela achava que o estigma de ser mãe solteira impediria sua filha de encontrar um marido respeitável ou ter uma vida normal. Para Maria, o silêncio era essencial, não opcional, e pediu que Catarina nunca mais mencionasse o bebê. Com o coração pesado, Catarina aceitou, levando os segredos enquanto tentava seguir em frente. Às vezes, Catarina encontrava Luigi fino, apesar de tentar evitá-lo, pois só vê-lo já a assustava. Quando Catarina tinha 16 anos, sua vida parecia tomar um rumo mais promissor. Um jovem chamado Rocco Donino, que tinha apenas 20 anos, começou a cortejá-la. Rocco era gentil e trabalhador, e Catarina rapidamente se apaixonou por ele. Em julho, eles se casaram, dando a Catarina um novo começo e esperança de felicidade. Mas a sombra do passado e Luiz Fino ainda ameaçavam sua frágil paz. Após o casamento, Catarina não conseguia se livrar do peso do segredo nem da insistência de Luiz Fino. Com coragem, ela se abriu com Rocco. O marido ficou sério enquanto ela contava os fatos dolorosos, mas ouviu sem interromper. Rocco já sabia da reputação duvidosa de Luiz, de seu charme que mascarava tendências predatórias e seu poder sobre todos. Apesar da raiva pelo ocorrido com sua esposa, Rocco concordou com a mãe de Catarina que seria melhor manter o incidente em segredo. Ele assegurou à esposa que o passado não mudava seus sentimentos por ela, mas também decidiu protegê-la. Após sair de Nova York, o casal mudou-se para Evanston, Illinois, buscando uma nova vida. E trazer para Catarina uma sensação de alívio e segurança, algo que ela não sentia há muito tempo. No início, tudo parecia perfeito, mas em poucas semanas a paz de Catarina foi destruída. Luigi descobriu o novo endereço deles e o motivo da mudança de Nova York. Cartas ameaçadoras começaram a chegar. No início, eram dirigidas a Catarina, com ameaças veladas e lembranças do passado. Depois, Luigi cobrou uma grande quantia de dinheiro de Rocco. Ele escreveu que, se eles não obedecessem, ele exporia a desgraça de Catarina para os amigos e a família de Rocco. Antes desprezando os medos de Catarina, Rocco agora estava dominado pelo pânico e raiva, incapaz de suportar as ameaças de Luigi. Em um momento de frustração e desespero, ele descontou na esposa, culpando-a pelos problemas deles e ordenando que ela saísse de casa. De coração partido e sentindo-se abandonada, Catarina foi para Chicago ficar com amigos. Agora, estava sozinha e atormentada pelo dia terrível. Aos 12 anos, sua dor se aprofundou ainda mais. Seu ódio por Luigi agora se transformou em uma obsessão que consumia tudo, pois ela só conseguia pensar na crueldade que ele havia infligido a ela. Uma lembrança sempre a assombrava, a boneca que segurava ao ser atacada, presente que simbolizava sua inocência. Ele tirou de suas mãos e quebrou, refletindo a destruição que causou em sua vida. A lembrança só fortaleceu sua determinação de que ela não podia mais viver sob a sombra do seu passado ou o medo de Luigi. Ela pegou emprestado um revólver de um amigo e óculos escuros de outro, acreditando que serviriam de disfarce. Com o pouco dinheiro que tinha, ela comprou uma passagem de trem para Nova York. Ela chegou numa sexta à tarde e ficou num hotel barato enquanto buscava por Luigi. Ela agiu discretamente, fazendo perguntas cuidadosas entre conhecidos de Luigi.
Soube que aos sábados Luigi ia a uma barbearia na 149ª Street, entre a 3ª e a Bergen Avenues, no Bronx. Catarina foi e esperou. Vestindo o que julgava ser um disfarce, óculos e revólver ocultos sob o casaco, Catarina se colocou em frente à barbearia. Com o passar das horas, ela não comia, bebia ou se movia, focada no que precisava fazer. Finalmente, depois de 9 longas horas, ela ouviu Luigi Fino, o homem que havia arruinado sua vida. Ela olhou e o viu entrar na barbearia. Meia hora depois, Luigi saiu com o cabelo arrumado e brilhante, exibindo sua habitual arrogância na rua. As pessoas seguiam com suas atividades diárias, mas enquanto Luigi caminhava, o olhar de Catarina nunca o deixou. Ela o seguiu. Ao chegarem a um trecho calmo da calçada, ela chamou Luigi. Ele parou e virou o rosto, demonstrando bastante surpresa. Nesse instante, ela puxou o revólver debaixo do casaco e disparou um tiro em seu peito. Luigi cambaleou, tentou se proteger levantando o braço, mas Catherine atirou de novo. As pessoas ao redor gritaram e se dispersaram quando Luigi Fino caiu no chão. Catherine se aproximou e deu um terceiro tiro, garantindo que ele não se levantaria mais. Durante o caos, um policial chegou e viu Catherine em pé sobre o homem que acabara de atirar. Calma e sem expressão, ela entregou o revólver ao policial e suavemente disse sem emoção: "Ele quebrou minha boneca." O policial confuso não entendeu a profundidade das palavras. Mas a determinação silenciosa de Catarina dizia muito sobre os anos de dor e trauma que a levaram até aquele momento. Luigi Fino foi levado ao hospital, mas morreu logo após. No domingo, 14 de novembro de 1926, jornais de Nova York noticiaram um incidente chocante. Enquanto faziam isso, a dolorosa verdade sobre o passado de Catarina veio à tona. Anos de medo, manipulação e silêncio a desgastaram, culminando nessa trágica confrontação. O trauma e os segredos que ela escondeu por tanto tempo agora estavam expostos ao mundo. Suas lutas ocultas já não eram mais só dela, e o público agora conheceria os horrores que moldaram sua vida. Apesar disso, o fato permanecia. Ela havia matado um homem desarmado no meio de Nova York. Ela era pobre e agora enfrentaria o peso da lei. Enquanto os jornais circulavam pela cidade, a história do crime chamou a atenção de Harry Thor, famoso por sua riqueza e passado notório. 20 anos antes, ele foi manchete ao assassinar o arquiteto Stanford White para defendê-lo. A honra de sua esposa, Evelyn Nesbit, famosa beleza da época. Sensibilizado com Catherine, Sr. Thor decidiu apoiá-la. Ele deu apoio financeiro e contratou advogados para ajudá-la na defesa. Esse envolvimento aumentou a atenção ao caso de Catherine, tornando-o uma sensação nacional. O que era uma tragédia virou uma história famosa em toda a América. A garota de 16 anos que sofreu em silêncio por anos, agora era o centro de uma das histórias mais trágicas e perturbadoras da década. O passado doloroso de Catherine e seu crime despertaram grande fascínio público, gerando simpatia e escândalo igualmente. Psiquiatras notaram que a lembrança da boneca quebrada ficou com ela por anos, simbolizando seu sofrimento. Após o ataque traumático, aos 12 anos ela recobrou a consciência. A boneca despedaçada simbolizava sua perda trágica e a inocência cruelmente roubada. Com o tempo, a boneca ficou profundamente enraizada em sua mente, transformando-se em um símbolo da dor e do trauma que ela havia suportado. Psicólogos compararam a fixação de Catarina pela boneca à personagem Hedwig, da peça de Henrik Ibsen. O pato selvagem, que tirou a própria vida após a morte de seu animal de estimação, o pato Hedwig. Para Catarina, a boneca quebrada simbolizava sua infância perdida, inocência destruída e os traumas da experiência violenta. Em um esforço para ajudá-la, Harry Thor tomou uma atitude decisiva. Seu primeiro passo foi contratar um advogado habilidoso, reservando $5.000 para seus serviços. Sr. Thor achava que Catarina, uma jovem que sofreu muito, merecia representação legal adequada. Ele afirmou isso.
A garota precisa de um bom advogado e de um médico de defesa. Ele garantiu que ela teria um julgamento justo. O Sr. Thor insistiu que suas intenções eram puras e altruístas. Ele afirmou à imprensa que não buscava benefícios pessoais nem tinha motivos próprios para seu envolvimento. Apesar das sugestões de outros para que ele se mantivesse distante e não se envolvesse com a jovem problemática, Sr. Thor sentiu-se compelido a ajudar. Ele enxergou em Catarina um reflexo das próprias lutas com julgamentos públicos e ataques à reputação. Sua decisão de apoiá-la estava enraizada em um profundo senso de compaixão, apesar da controvérsia em torno de suas ações. Agora, enfrentando todo o rigor da lei, Catarina foi acusada de assassinato e mantida sob custódia sem direito à fiança. Se considerada culpada, ela poderia pegar a cadeira elétrica, já havia confessado e entregue a arma à polícia. Ela também mostrou às autoridades as cartas em que Luigi Fino ameaçava revelar seus segredos se não recebesse dinheiro dela e do marido. Quando isso foi divulgado, muitos ficaram indignados e acharam as ações de Catarina justificadas. Muitos passaram a vê-la como vítima que suportou o grande tormento. E as pessoas começaram a escrever para a imprensa, informando que acreditavam que Luigi Fino mereceu seu fim violento e que a jovem havia sido levada a um ato desesperado por causa de sua crueldade implacável. Quando o julgamento começou, o tribunal estava cheio, mas não apenas com a imprensa e o público, também com emoção. O corpo de Luigi Fino seguia no necrotério, enquanto a jovem acusada recebia apoio de todo o país. Quando Catarina fez sua declaração no tribunal, o juiz demonstrou certa compaixão. O promotor demonstrou empatia, permitindo que Catarina se declarasse culpada por homicídio culposo, em vez de responder por assassinato. Em suas palavras, sem hesitar, ela disse ao tribunal: "Ele se assustou ao me ver e fugiu. Graças a Deus ele me viu atirar nele." Sua declaração direta e as avaliações dos psiquiatras, que a consideraram desequilibrada, complicaram ainda mais o caso, mesmo com o crime e as evidências contra ela. Catarina se fortaleceu com o grande apoio do público e o respaldo de celebridades e figuras políticas que se uniram a ela, acreditando que suas ações nasceram de anos de sofrimento e medo. Sofia Loeb, presidente do Comitê de Bem-Estar Infantil da América, fez um depoimento emocionante por Catarina, defendendo o sofrimento e os abusos que a jovem havia suportado. A renomada advogada Dorothy Fruch se apresentou para ajudar na defesa de Catarina, oferecendo sua experiência jurídica ao caso. Além disso, Margarida Woodrow Wilson, filha do ex-presidente dos Estados Unidos, declarou publicamente apoio a Catarina. Ela pediu ao juiz por misericórdia e foi a todas as audiências, tentando usar sua influência para destacar a situação da jovem. Essas figuras deram mais peso à defesa de Catarina, formando uma forte rede de apoio social e política. Catarina foi internada na ala psiquiátrica do Hospital Bellevue para avaliação mental, e nesse tempo seu marido Rocco a visitou. Apesar de sempre ter dito que ficaria ao lado dela, na verdade ele se distanciou porque estava preocupado com o escândalo. Catarina disse que se sentia abandonada e contou a um repórter: "Eu sofri tanto, não me importo se vou viver ou morrer." Durante o julgamento, Dorothy Fruch soube de revelações surpreendentes sobre o bebê de Catarina. A criança que Catarina achava morta foi encontrada viva e levada à prisão onde ela estava. Ele foi adotado por um casal sem filhos, Sr. e Sra. Alfredo Fácio, de Nova Jersey, que chamou o menino de Alfredo. Foi revelado que a mãe de Catarina havia arranjado a adoção para proteger a filha do estigma de criar um bebê quando ela mesma ainda era uma criança. Ao ver o garotinho, Catarina disse: "Só o vi por um instante. Era muito jovem para lembrar. Sofri muito. Como sentir amor por ele?" Para aumentar ainda mais seu sofrimento, ela estava grávida novamente, o que só aprofundou seu desgaste emocional quando seu marido a expulsou de casa no Natal. Muitos esperavam que o julgamento fosse arquivado, mas não foi. Em vez disso, foi adiado. Durante as festas, Rocco veio ver Catarina e trouxe presentes. Ele ficou muito feliz ao saber que seria pai, enquanto Catarina o abraçava e chorava. "Nunca tive um Natal feliz. Este será meu mais feliz."
Após ampla publicidade e longas avaliações psicológicas, terminou o julgamento da jovem de 16 anos, Catarina Denino. O juiz Barreto a definiu como vítima de traição, tanto pelo homem que matou quanto por sua mãe. Ele impôs uma sentença suspensa e aconselhou Catarina a não voltar para a casa da mãe em nenhuma circunstância. O juiz parecia culpar sua mãe pelo ocorrido, olhando diretamente para Catarina. Ele disse: se a mãe desta criança infeliz tivesse cumprido suas responsabilidades, demonstrado preocupação com o bem-estar da filha e sido uma boa mulher, essa tragédia talvez nunca tivesse acontecido. Após uma breve pausa, ele então disse: ser pai ou mãe tem um custo e a maior influência sobre o futuro está nas mãos dos pais de hoje. Enquanto o juiz falava, Catarina chorava. A jovem, agora esposa e mãe, expressou sua sincera gratidão aos tribunais e ao promotor, que havia defendido a misericórdia em seu caso. Catarina ficou sob a responsabilidade de seu agente de condicional. No domingo, 9 de janeiro de 1927, ela pôde sair de Nova York com o marido e retornar a Everston. Rocco e Catarina tiveram 2 filhos juntos. Catarina Donino faleceu em 27 de setembro de 1992, aos 82 anos de idade. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem, como de costume. Por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.